Ei, ei. Então, gente, hoje o tema da palavra, Sola Gratia. Nós ainda estamos, né, comemorando os 504 anos da Reforma Protestante. E nós estamos falando já um mês, né? E ainda vai faltar mais duas, sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Já foi falado aqui sola fide, que é somente a fé, somente as Escrituras, e agora somente a graça. O nosso texto que nós vamos ler agora é Romanos 3, 21. Romanos 3, 21, a gente vai ler alguns versículos. Pedir para alguém trazer uma água para mim, por favor. Romanos 3, 21. Amém. Vamos ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados, repetindo, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esses louvores, pela sua presença que é real aqui nesse lugar, Deus. Eu te peço, Deus, abra o nosso entendimento para a gente receber o que o Senhor tem para falar com a gente hoje. Usa a minha vida pela sua misericórdia, pela sua graça, Deus, para trazer essa palavra que eu sei que o Senhor quer trazer para cada um aqui, Deus. Abra o entendimento, repreendo em nome de Jesus todas as distrações, toda seta na mente, tudo que venha trazer falta de foco na palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor possa manifestar com liberdade o seu poder aqui, Deus, falar conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O José me pediu para dar essa palavra sobre somente a graça, que é uma das solas, e eu fiquei muito feliz porque eu estava lendo, eu ainda estou acabando o livro de Romanos. E o livro de Romanos, ele é o que mais fala nele é sobre graça. E desde já eu deixo o convite, entre aspas, né, para encorajar você para ler Romanos. Se você está sem ler nada aí, se você está meio devagar na Bíblia, ou se você está lendo um versículo aleatório, engrena aí no livro de Romanos, lê ele inteiro, é uma carta inteira. Se você ler sem parar, você vai ver que tudo está fazendo sentido. Paulo escreveu uma carta, mas você pode ler devagar também, não tem nada a ver. Mas assim, é um livro que fala muito sobre a graça, e eu trouxe esse capítulo aqui, principalmente o capítulo 3 de Romanos, que falou muito comigo, e esse texto que a gente leu, ele fala algumas coisas assim, que vão ser centrais na palavra que hoje eu vou falar, basicamente, resume tudo nesses versículos, que é, mediante a fé em Cristo Jesus, que foi manifestada a justiça de Deus. Então, não é algo de nós mesmos, a gente não alcança salvação de nós mesmos, e logo depois fala, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, não tem essa de, não, mas fulano é tão bom, eu acho que eu sou bom, não sei o quê. A gente faz essas coisas, né, de ficar achando que um é bom, que o outro é ruim, não sei o quê. Mas a Bíblia é bem clara, todos pecaram e eles já estão destituídos da glória de Deus. A gente merecia a condenação, porque a gente é ruim. E eu vou falar bastante sobre isso, é um resumo mesmo do que eu vou falar. E o último versículo que fala, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. E essa parte, justificação, que é a mesma coisa de redenção, a salvação. Quem é salvo de alguma coisa. Eu até falei na última célula que eu preguei para os adolescentes, não sei se vocês vão lembrar aí, inclusive, glória a Deus aí, ó, os adolescentes vieram em peso, muito feliz, e com certeza Deus está mais ainda. Mas então, a última vez eu falei sobre isso, porque para a gente ser salvo, a gente tem que ser salvo de alguma coisa. Uns exemplos aí, filme de herói. Não existe o super-homem aparecer se está todo mundo na paz, deitado na rede, tranquilo. Não, ele aparece lá,
Até o Chapolin é um herói diferentão. Quem poderá nos defender? Ou seja, se não aparecer o super-herói ali, eles vão morrer, vai ser roubado, vai ser, sei lá. Um exemplo bobo, né? Bombeiro resgatando alguém. Para que o bombeiro vai na casa de alguém que está lá dormindo, sossegado? Ele vai num lugar que está pegando fogo, eles precisam de uma salvação, o bombeiro vai lá salvar eles. E até na escola, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, da prova, estou entendendo nada dessa matéria, o que vai ser de mim? Vou tirar um 0, já era. Aí às vezes é um colega, estuda junto com a gente, explica aquilo que a gente está com dificuldade, aí você fala, nossa, você me salvou, que eu ia tirar um 0. Então, alguns exemplos bobos, mas para a gente trazer aqui para o que a gente quer aplicar. Não existe salvação para quem não reconhece seu estado. Se a pessoa acha que está bem demais, que não precisa de Deus nem nada, já está bem, acha que vai para o céu, que não, todos os caminhos levam a Deus, tem gente que fala umas bobeiras dessas. A pessoa que acha que está tudo bem, não precisa de salvação, né? A salvação não é manifestada para essa pessoa. Por isso que a Bíblia fala que como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque tem tudo, né? Entre aspas. Se ele tem tudo, ele normalmente, né, o rico nem procura Deus, nem nada. Vive a vida dele bem aqui na terra, não está precisando de nada, está tendo falta de nada. Então, ele meio que não precisa de salvação. E aí eu quero ler alguns versículos, porque a gente precisa reconhecer, primeiramente, nosso estado, para que a graça nos alcance. Então, vamos lá. Romanos 3, mesmo capítulo, no versículo 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você pensa, não, tem gente que é boa sim, tem gente que... por que eu vou sofrer a consequência de Adão ter pecado? A pessoa que fala isso ou pensa isso, ou seja, está pensando, eu sou bom. Adão que foi um bocó lá, ó, pecou. Eu não, eu sou bom. Então tema com a Bíblia aqui, porque a Bíblia fala que todo mundo se desviou, todo mundo se tornou inútil, e não há ninguém que faça o bem, e não há nenhum sequer. Ninguém. Então, se você acha isso, achou errado. A Bíblia diz diferente do que você talvez pensa. Então, comece a pensar aí. Então, beleza. Eu, assim como toda a humanidade, sou injusto, eu peco mesmo, e eu preciso de Deus. Reconheça o seu estado. Romanos 5, 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, olha o estado nosso. Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo morreu por nós quando a gente era fraco, pecador. Outro texto fala que a gente era inimigo de Deus. Então, é isso, esse é o nosso estado. Antes de Jesus, ou se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você nunca reconheceu que precisa de um Salvador, precisa de salvação, você tem que entender que o seu estado é de alguém que precisa urgentemente de salvação. O nosso estado, como ser humano, é de alguém que precisa urgentemente de uma salvação. Porque sem Jesus, sem a salvação, eu posso morrer amanhã, a qualquer momento. Quantas vezes a gente vê, né, pessoas, às vezes está bem, igual, citando de novo, né, infelizmente a cantora lá que morreu, estava jovem, estava no auge, estava simplesmente indo para um show, pensando em viver muito, morreu do nada. E a gente pode morrer a qualquer momento. Então, o nosso estado é esse. Sem Jesus, eu estou num estado terrível, num estado que eu vou ser condenado. Sem Jesus, eu vou ser condenado. Não tem um justo sequer, não há uma pessoa boa. Então, eu me enquadro nisso. Então, primeira coisa, reconhecer meu estado. Reconhecendo o nosso estado, aí entra a graça. Aí entra a graça de Deus. Quando você reconhece como eu sou pecador, como eu sou ruim, como eu sou uma pessoa ruim, aí vem a graça de Deus.
porque a graça, o significado de graça, né, é favor imerecido. Outro significado, o dom que Deus concede aos homens e os torna capazes de alcançar a salvação. É um presente, e um presente que a gente não merece. Não é porque a gente é bom, não há ninguém que seja bom. É porque Deus é bom. Ele é tão bom, que nós ainda pecadores, inimigos de Deus, pessoas que não queriam saber dele, ele morreu na cruz por nós. Isso é graça, é a base do evangelho, né? Como é bom a gente voltar às vezes e lembrar disso, da base do evangelho. A base do evangelho é graça, não é por minha causa, não é porque eu sou bom. Jesus morreu porque ele é bom. Isso é muita graça. É um dom é presente, né? É um presente que Deus dá ao ser humano ruim de alcançar a salvação que a gente não merecia. Isso é maravilhoso, isso é graça. E no Tito capítulo 2, versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos, isso é maravilhoso. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus se manifestou salvadora para todos nós. Então, por isso que o evangelho é o quê? Boa notícia, né? Já é essa notícia. A graça de Deus já está aí para todo mundo. Todo mundo que quiser pegar, pode pegar esse presente. É um presente de Deus dado para todo mundo. Pode ser assassino, pode ser ruim demais aos olhos humanos, né? Pode ser alguém que fez tudo de ruim a vida inteira. Pode ser alguém que viveu bem a vida inteira. Todo mundo, sem exceção, a graça de Deus alcança a todos. E eu amo esse texto porque ele junta as duas coisas, né? Porque toda vez que a gente fala de graça, dá a impressão, o quê? Sei lá, como não vem de mim, como é Deus que me salva, eu não tenho papel nisso. Então, se eu viver uma vida mais ou menos, então a graça de Deus vem e eu vou ser salvo do mesmo jeito. E esse texto mostra o que a graça nos ensina: renunciar à impiedade, às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, se a graça te alcançou, se você reconheceu o seu estado de miséria total e você buscou o dom gratuito que é a salvação que Deus te deu, isso já faz você mudar de vida. Então não tem essa da pessoa falar que é salva, que crê em Jesus, que tem relacionamento com Deus, não sei o que lá, e vive no pecado mesmo, não abandona, vive tudo errado, continua amando as coisas do mundo, não abandona nada. A graça nos ensina a renunciar. Isso é maravilhoso. Se a graça chegou na sua vida, você começa a renunciar às coisas do mundo, às paixões da carne. Isso é importante. Nós vamos falar mais ainda. Mas esse tópico a gente reconhece o nosso estado, entra a graça. E a graça é suficiente para cobrir todo o pecado. Então não se condene quando você pecar. Às vezes a gente passa por isso, né? A gente peca, às vezes a gente está ali lutando contra alguns pecados, a gente volta a cometer. Mas não se condene. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Se a graça nos alcançou, essa graça cobre qualquer pecado. Se você acha, não, mas meu pecado é... E às vezes, quem que faz isso? O diabo, né? Fica lá lançando, não, você não foi perdoado nada. Você não merece, não sei o quê. E quando o diabo fala isso, fala, eu não mereço mesmo, mas eu ganhei, posso fazer nada. Não é isso? A gente não merece mesmo o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, mas ele simplesmente morreu na cruz e cobriu todos os nossos pecados. Então, se você peca, arrepende e volta correndo para Jesus. Esse é o caminho certo. Romanos 5:20 fala: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, a lei, né, a Bíblia, ela veio aqui, no Pentateuco, muitas leis, não sei quantas lá, muita, centenas de leis. Veio para ressaltar, isso é errado, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E aí, você quer ver que você não é bom? Lê o Pentateuco e vê se você está encaixando essas leis todas. Nenhum de nós, ninguém é capaz de cumprir essas leis. Só Jesus foi capaz. E por isso que fala, a lei
ela veio para ressaltar o quanto que a gente é ruim. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer nosso estado de miséria. Se a gente não tivesse a Bíblia, a gente ia achar, sei lá, ia ter as convenções, né, essas coisas meio sociologia da vida aí, ó. Ia ter as convenções ali, ia gerar uma ética na sociedadezinha ali. Aí, sei lá, não pode roubar, matar, não sei o quê. Pronto, não fiz isso, então acho que eu vivo bem. E é o que muita gente acha, né? Eu não transgrido a lei, não roubo ninguém, não mato ninguém, não sei o quê, então eu sou bom. A lei, ela veio para quebrar isso. Não é olhar as leis humanas, se você faz, se você não faz. Pega o Pentateuco aqui, que você vai ver que você não cumpre nada disso. Você cumpre muito pouco. E por isso que veio a lei. Para a gente reconhecer nosso estado e clamar a Deus, misericórdia, me salva. E por isso que a graça vem. Mas, onde abundou o pecado, então as pessoas achavam que pecava pouco, né? Quando veio a Bíblia, quando veio a lei de Deus, elas viram quanto que elas pecavam demais. Jesus veio ainda falou de um jeito que a gente fala, não tem como não. Jesus fala, só de você pensar numa mulher você já adulterou, só de você cobiçar alguma coisa na mente já é pecado. Então Jesus ainda veio para arrochar mais ainda, para mostrar como que a gente é ruim. E só que aonde o pecado abundou, quando você viu, nossa, eu sou pecador demais, será que tem perdão para o meu pecado? Vem a graça e transborda. É como um copo, né? O copo encheu aqui de pecado, aí vem a graça e faz transbordar seu copo. Faz eliminar todo o pecado e vem a graça e cobre todos os pecados. Então, não deixe o diabo te condenar, não fique se condenando. Busque a Deus, arrependa-se toda vez que você pecar, toda vez que você vê que você errou. E Jesus, ele vem com o perdão dele maravilhoso para nós. Então, a graça é suficiente para cobrir qualquer pecado. Existe algum mérito para nós? Aí, enfim, quando a gente tem a lei, né? O que a gente tenta buscar? Cumprir a lei. Isso que os fariseus fizeram. Veio a lei, em vez deles reconhecer, eu sou pecador demais. Nossa, eu não consigo fazer nada disso. Não, eles ficavam ali. Vou cumprir isso aqui tudo, vou cumprir. E quanto mais eles tentavam cumprir pela própria força, ou seja, ser salvo pelo próprio mérito, né? Eu cumpro toda a lei, então tem que ser salvo. Está aqui a lei, cumprir tudo, vou ser salvo. Muitos fariseus achavam isso. E às vezes a gente lê a Bíblia aqui mais ou menos e fala, acho que eu estou vivendo direitinho, não sei o quê. E acha, às vezes achando assim, que a graça vai perdendo seu valor. E é você que tem muito valor. É eu que sou bom demais. É eu que estou esforçando bastante, estou orando, não falta um culto, não falta uma célula, leio a Bíblia demais da conta. E esse é o risco que a gente pode correr, de achar que existe algum mérito em nós, da gente ser salvo. E aí, vem Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8 fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça, ela só vem por meio da fé. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho para a salvação. É só Jesus com a sua graça. Então, lembra disso. Não existe bondade em nós. A salvação só existe porque Deus é bom e teve misericórdia da gente e nos deu de graça esse presente da salvação. Lembra disso? Não esqueça. Romanos 3, 27 fala, onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então, a salvação não é por obediência da lei, porque a gente não é capaz de fazer isso. Então, não existe motivo nenhum para a gente se vangloriar, de eu achar que eu sou alguma coisa. A gente precisa sempre reconhecer nosso estado de miséria, que a gente carece dessa graça de Deus todo dia da nossa vida. Se é pela graça, vale viver uma vida errada e no fim ser salvo? Que é a graça barata, né? Hoje, isso está muito comum. Porque, sei lá, ser crente é legal hoje em dia, né? É bem legal. Tem jogador de futebol, tem cantores, tudo fala que é crente, que ora, que tem vida com Deus, que não sei o quê. Eu não vou julgar ninguém, mas o que julga a árvore são os seus frutos, né? Não somos nós. Mas, enfim, muitas pessoas caem nessa tentação. A graça é grande demais, abundou o pecado, superabundou a graça, então se eu pecar, eu me arrependo e eu volto e não sei o que, eu vou ser salvo de qualquer maneira.
A graça, lembra disso também, a graça não foi barata. A graça custou simplesmente a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus, que criou todas as coisas, que também é Deus, veio aqui na terra como ser humano, igual nós, sujeito a tudo que a gente é sujeito, doença, as tentações também. Ele veio assim, nessa forma humilhante, né? É como se alguém, sei lá, o cara que criou a Turma da Mônica lá, virasse simplesmente um desenho. O cara que cria tudo, o cara que pensa tudo, que fez tudo, virou só um desenho controlado por outra pessoa. Jesus, ele que criou tudo, que nos criou, ele veio como uma criatura igual a nós. E se foi humilhado, não teve aqui pompa nem nada. Um dia ele voltará e será rei, glória a Deus. Mas ele veio aqui na terra para ser humilhado, batido, foi moído e morreu na cruz. Tudo isso é um preço assim, que não tem como a gente fazer conta disso. Por isso que a graça, ela cobre todo pecado, porque quem fez isso foi Jesus. O próprio Deus veio aqui na terra para morrer por nós. Então não existe pecado que vai ser maior do que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Mas para a gente não cair nessa tentação de graça barata, de, sei lá, viver de qualquer maneira, então a gente precisa valorizar o maior presente que a humanidade já recebeu. Você pode ganhar até na Mega Sena, pode ganhar em qualquer coisa. Você pode, sei lá, ganhar uma herança muito grande, ganhar muita fama, não sei. Nada se compara nem perto do presente que a gente já recebeu. Por isso que eu até falei hoje lá na célula, né? Que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Se Jesus está comigo, eu não tenho falta de nada, eu não preciso de mais nada, eu já recebi a salvação. E a gente precisa de colocar o capacete da salvação. É isso que nos protege de ataque na nossa mente. Às vezes a gente é atacado, a gente fica querendo as coisas do mundo, querendo o reconhecimento do mundo, querendo dinheiro, querendo essas coisas do mundo. Mas quando a gente tem esse capacete da salvação, que eu entendo que eu já ganhei o maior presente que eu posso ter, que o que importa é minha vida eterna e não minha vida daqui, se eu tenho esse capacete o tempo todo, eu estou protegido desse tipo de seta na nossa mente, na minha mente. Romanos 6, capítulo 1, vamos abrir lá. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O questionamento que eu fiz é baseado nesse texto mesmo. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem condição. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, todo esse sacrifício, essa graça que foi derramada sobre nós, ela é obrigatório que ela venha trazendo morte para a gente. Morte para nossas paixões, para nossas vontades. E quando a gente é batizado, quem já foi batizado aqui? Nas águas. Parece que ou todo mundo ou quase todo mundo. Não vi ninguém que não levantou a mão. O batismo, ele representa exatamente isso, que eu morri para as minhas vontades. Agora eu vivo para Cristo. Eu vivo para agradar a Ele. Não tem como a gente que recebeu esse dom da salvação viver da mesma forma que a gente viveu. Nova criatura sou, o velho homem já morreu. Essa música que a gente cantou hoje, né? E é isso, a gente não vive mais para aquilo que a gente vivia. Escravos do pecado. Vivendo para satisfazer a minha vontade. Não. Se a graça veio e me alcançou, se eu reconheci o quanto que eu estava no buraco, e Deus me tirou e me colocou num lugar diferente, num lugar maravilhoso, eu não quero voltar para lá jamais. A Bíblia fala que é como um cachorro que volta a comer o próprio vômito. Ô, que nojeira. Meu cachorro faz isso assim. Pensa nessa nojeira aí. É isso. Você que saiu num estado tão podre, querer voltar para lá. A história do filho pródigo. Imagina, no fim da história, o filho pródigo fala: ô pai, me dá mais dinheiro que eu quero voltar lá, a minha vida de antes. Não tem como, o cara passou uma rela danada, foi lá para a lama comer bolota de porco. Como que um cara vai querer voltar para essa vida? Por isso que às vezes,
A pessoa que não, sei lá, acha que não tem muito pecado, que vive, por exemplo, nasceu na igreja, não sei o quê. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade de entender a graça de Deus do que alguém que foi alcançar, que estava num buracão mesmo, sem saída. Isso é muito doido. Parece que realmente quanto mais pecado, mais abundante é a graça. A pessoa às vezes se lança mais, né? A gente vê uma certa diferença sim. Mas mesmo que nasceu na igreja, que não sei o quê, você achar que você é muito pecador, pouco pecador, só significa o seguinte: você entendeu o estado que você está. Porque todo mundo igual, todo mundo é pecador mesmo. Nossa mente é realmente fraca mesmo. A gente é inclinado para as coisas da carne. Então, se você não reconhece muito o seu estado, é necessário a gente pedir a Deus para revelar, para nos mostrar quão pecador a gente é. E voltando àquele texto de Tito, né, que eu falei que eu ia ressaltar, Tito 2:12 fala assim, repetindo, né? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de forma sensata, justa e piedosa, nessa era presente. Então a graça, o presente que Deus nos deu da salvação, não é só para a vida eterna. Tem gente que fala, fui salvo, pronto, acabou, lá na eternidade já estou garantido, meu nome está lá, estou garantido. E não faz nada aqui na terra. A graça, ela vem para essa era presente fazer a gente viver de forma diferente. Porque é muito necessário. Senão, toda hora que alguém reconhecesse seu estado, arrependesse, falasse, Jesus, só o Senhor é meu Salvador, eu recebo esse presente da salvação, Jesus fazia assim, pum, dava um estalo, a pessoa aparecia lá no céu. Porque foi salvo, né? Se é só isso que importa. Mas a gente está aqui na terra, a gente foi salvo e continua aqui na terra, para ser aquilo que Paulo também fala, cartas na mão de Deus. As pessoas estão lendo a gente está aqui só para isso, para as pessoas lerem a gente. E se você vive uma vida igualzinho do mundo, será que a graça te alcançou mesmo? Será que a salvação, esse presente maravilhoso, será que te alcançou mesmo? A gente precisa questionar essas coisas, porque a Bíblia é muito clara, quando a graça vem, a gente muda o comportamento, a gente deixa de ser aquela velha criatura, aquele velho homem, e se torna alguém cada dia mais parecido com Jesus. Não é que hoje, como eu estou há 21 anos na presença de Deus, que significa que hoje eu sou quase um Jesus. Tem nada a ver. Todo dia a gente vai se esforçar, a gente vai ser trabalhado, a gente vai ser quebrado, vai morrer, para que Jesus seja gerado em nós, e as pessoas olhem para nós e vejam Jesus e queiram essa graça que é irresistível. Quando alguém vê o estado que está e entende que a graça já foi derramada, é irresistível. A pessoa, na hora, ela se rende a Deus. Mas às vezes falta nós mesmos anunciar Jesus, ser uma carta, ser alguém parecido com Jesus, uma nova criatura que as pessoas olham e falam, você é diferente, você é diferente, você não pensa as mesmas coisas que a gente, você pensa diferente, você faz diferente, mas que seja um diferente bom, né? Você é diferente, você é um chatão, você não participa de nada, você não conversa com ninguém, aí não adianta, né? Alguém parecido com Jesus, né? Que está no meio das pessoas, mas não pratica e nem deseja o que aquelas pessoas estão praticando e desejando. Mas, pelo contrário, leva o amor a essas pessoas. Então, se não há arrependimento, não há graça. Eu deixo dever de casa, vamos dizer assim. Se vocês puderem ler em casa, Romanos 6, quem anota, pode anotar, né? Romanos 6, do 15 ao 23, fala um pouco sobre sobre a nossa escravidão. A gente era escravo do pecado, e quando vem a graça, quando vem a salvação, a gente se torna servo, escravo de Deus. A gente deixa de praticar essas coisas, a gente se arrepende, a graça vem e a gente muda de vida. Sem arrependimento, por mais que a graça foi dada a todos, quem não arrepende não alcança esse presente. O maior presente que uma pessoa pode receber está de graça. E infelizmente, muitas pessoas não vão receber. Por quê? Não se arrependem. Não querem largar a vida lá fora. Não querem largar o pecado mesmo.
querem ser escravos do pecado, não se arrepende, a graça não vai se manifestar. Então, para a graça se manifestar, tem que ter arrependimento. Então não adianta ficar falando, Deus é bom demais, a graça alcança todo mundo, aquela pessoa faz tudo errado, mas a graça de Deus, alcançar ela, não sei o quê. Se não arrepender, não tem graça, não tem esse presente. É quase um, se você fizer bagunça, não tem presente de Natal. É tipo isso. Se você não se arrepender do que você fez, se você não agir diferente, a graça não vem sobre nossas vidas. E a graça é para todos, porém só é manifesta mediante ao arrependimento, ao reconhecimento do seu estado. Último ponto aqui para terminar. Somos ramos enxertados, e esse texto eu gosto demais, mas porque outros foram cortados. Uma comparação que a Bíblia faz Deus fez uma aliança com Israel, através de Abraão, enfim, ele queria fazer uma aliança com aquele povo, ele habitou no meio deles, tirou eles da escravidão para criar uma terra ali, governar eles, enfim, a aliança está com eles. Como eles rejeitaram Jesus, como eles rejeitaram o maior presente que a humanidade recebeu, que é Jesus, a salvação, a gente, povo nada a ver, que não estava buscando por Jesus, a gente que não era envolvido na promessa, na aliança, a gente, um povo assim, é o que eles falam, né? O que o texto fala, uma oliveira brava, uma árvore ruim. Deus pegou a gente que eu falo quem se arrepende, quem reconhece seu estado e a graça vem, né? Deus pega a gente e enxerta no lugar daqueles galhos que foram arrancados. E um texto que eu estava lendo hoje, Salmo 87, 4, eu vou até trazer porque encaixou demais. Salmo 87, 4. Entre os que me reconheceram, incluirei Raabe e Babilônia, além de Filístia, Tiro e também Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. E é isso que aconteceu com a gente. E Deus profetizou lá atrás. Era plano de Deus que a gente fosse salvo. Glória a Deus por isso, Ele nos amou demais. Mesmo a gente não fazendo parte da aliança. Mas aí ele traz aqui Raabe, que era uma prostituta. Deus incluiu ela na promessa. E ele traz essas nações que não era Israel, não era o povo dele. Porque ele ia incluir e chamar de povo dele. Nascido em Sião. E é isso que aconteceu com a gente. E o texto é Romanos 11, 19. É o texto que eu estou falando aqui. Mas eu cortei o primeiro pedaço, que é essa introdução que eu dei. E aí continua. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Isso está certo mesmo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você só permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Olha, essa palavra é dura e é top demais. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Assim, nada melhor para tirar de nós essa coisa assim de uma vida, um evangelho barato, né? A gente desprezar a graça, né? Nada melhor do que isso é esse texto aqui. Se Deus não poupou o povo dele, o povo que ele escolheu, que fez aliança, por causa da incredulidade deles, você acha que ele não vai você acha que ele não vai poupar a gente também? Que éramos oliveiras bravas, por causa da bondade dele, ele nos alcançou, enxertou no lugar daquele povo incrédulo. Será que ele vai poupar a gente? Então a gente precisa reconhecer duas coisas. Glória a Deus pela graça dele, maravilhosa, pela bondade dele. Só pela bondade dele mesmo para a gente ser salvo, porque a gente é pessoas terríveis. Mas Deus também é severo para quem não obedece a ele, para quem não permanece nele. Então a nossa tarefa é permanecer. Tem uma série de vídeos que eu vi tem muito tempo sobre permanecer. Eram várias palavras trazendo as passagens lá da videira, que nós somos os ramos dessa videira, e cabe a nós permanecer na videira. É isso, esse é o nosso papel como cristão. Se um dia você sair da videira, você vai ser cortado também, da mesma forma
que o povo de Israel, os incrédulos, né, do povo de Israel foi cortado. Então a gente precisa entender que Deus é bom, maravilhoso, e é só pela bondade e graça dele que a gente é salvo, só por meio dele, não vem por nosso meio, é tudo dele, mas a gente precisa permanecer. Se a gente não permanecer, a gente também será cortado. Então, tema também. Não se orgulhe jamais da sua fé, ou de sei lá, que você não se orgulhe de nada. É tudo por ele, é tudo pela graça, e a gente precisa temer. Se a gente não permanecer na videira, nós podemos e seremos cortados, porque não tem salvação fora de Jesus. Por que não tem salvação fora de Jesus? A gente já falou aqui, muito simples. Porque a gente não é capaz de cumprir a lei. Simplesmente isso. Nós não somos capazes. Jesus veio pela graça, bondade maravilhosa dele e nos salvou. Então é tudo pela graça. Tem até aquela música, não é pelo que fiz, nem pelo que sou, é tudo pela graça. É tudo sobre a graça, é tudo pela graça. E é isso, é tudo pela graça, não tem nada a ver com a gente. E nós não temos também nenhum mérito na nossa salvação. Lembra disso? Nós não temos mérito e cabe a nós permanecer. O último texto que eu vou ler. 1 Pedro 3:11. É o conselho que Pedro dá na carta dele, e Deus me fez lembrar para trazer esse conselho para nós. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, o conselho é esse. Permaneça em Deus, afaste-se do mal, afaste-se do que tem te afastado, o que tem te afastado de Deus, o que tem impedido de você continuar firme, sei lá, talvez tem pecado que sempre te faz distanciar de Deus e sempre está voltando. Confessa, arrepende, abandona. E é necessário ter essa perseverança em fugir do mal. É necessário ter essa perseverança de querer permanecer na videira que é Jesus. Então, esse recado de Pedro é o recado que eu também queria deixar nesse final de palavra. E vamos ficar de pé. Nós vamos